Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco da história do iPhone, que segundo o fundador da Apple, Steve Jobs, ele reinventou o telefone. E eu concordo com isso. Vamos lá. Bom pessoal, o iPhone ele foi anunciado em janeiro de 2007, numa apresentação lendária do Steve Jobs, fundador da Apple, e lançado em junho de 2007. Na apresentação do Steve Jobs, ele disse que ele ia estar trazendo 3 produtos revolucionários para a época, que seriam um iPod com controles sensíveis ao toque, um navegador de internet revolucionário e um novo telefone celular com um novo conceito. Esses 3 aparelhos, ele ficou focando boa parte da apresentação em 3 aparelhos. Um iPod, um telefone celular e um navegador. Um iPod, um telefone celular e um navegador. Aí até que ele anunciou que tudo isso seria um aparelho só e se chamaria iPhone. E isso, pessoal, foi uma novidade tremenda na época, porque naquela época o telefone que era mais avançado eram os chamados smartphones com aquele tecladinho de plástico, tipo os BlackBerry antigamente. Não sei se vocês conhecem, eu vou colocar uma imagem aqui. É mais ou menos isso aqui para vocês terem uma base, tá? E ele tinha aquele tecladinho de plástico. Do celular ao todo, vamos supor que o celular fosse dessa altura, esse pedaço só aqui que era tela, aqui era teclado, você não aproveitava. Steve Jobs focou muito nisso. Ele disse, para cada aplicativo que você tem no seu celular, você precisa de um teclado, de uma maneira de interagir com ele diferente. E com o teclado fixo, o teclado de plástico que você não consegue mudar de posicionamento, que ele já está lá no celular, se você inventar um aplicativo diferente daqui para frente, você não vai conseguir mexer nele de uma maneira diferente, porque você não pode simplesmente tirar o teclado de um aparelho que já está vendido. Então ele fez de uma forma que o quê? O teclado fosse dentro da tela. A tela tomou o espaço total do aparelho celular praticamente e o teclado é embutido. Quando você não precisa dele, ele some. Quando você precisa dele, ele aparece. Essa foi a primeira grande revolução que Steve Jobs fez na época com esse aparelho. Hoje em dia os aparelhos que a gente tem todos são assim, mas todos eles vieram depois do lançamento do iPhone. Porque criar uma coisa é muito difícil, é claro, agora copiar é muito fácil. Então as empresas se basearam no que a Apple fez com o iPhone e criaram os próprios smartphones. Mas sim, na época foi revolucionário, isso daí foi diferente, ninguém tinha visto ainda. E sim, aos poucos foi um aparelho que acabou aposentando todos os outros. Porque o pessoal foi vendo que a praticidade do iPhone era gigantesca comparada aos smartphones que tinha na época, como o próprio Steve Jobs havia dito. Quando Steve Jobs subia no palco, ele não vendia um aparelho, ele não vendia um dispositivo, ele vendia uma ideia, ele vendia um sonho. Por isso que o iPhone se tornou tão popular como é hoje. É claro, é um excelente aparelho, mas o Steve Jobs ele fazia mais do que isso nas suas apresentações. E as vendas do iPhone tem muito a ver com isso também no começo, porque é muito difícil você engrenar no mercado um dispositivo novo quando todos os outros já estão consolidados. Então ele não chegava lá e falava que estava vendendo um celular, estava vendendo um aparelho novo, que o aparelho novo não. Ele falava que ele estava vendendo sonhos, ele falava que você estava comprando um sonho, o modo de colocar a trilha sonora da sua vida no bolso, que tinha como você colocar todos os documentos que eram mais importantes para você, as fotos das pessoas que você amava, tudo no bolso, ou seja, isso tudo envolvia uma apresentação, um marketing muito grande, muito bem feito. Ele praticava demais antes disso. E essa parte vendedora dele, esse vendedor que tem dentro dele, acabou fazendo que no começo o iPhone fosse um sucesso. Até hoje é um sucesso de vendas, tá? Mas mais para exemplificar naquela época. Então assim, o iPhone 1, como foi lançado na época, depois foi conhecido como iPhone 2G, ele teve muita venda, teve filas nas lojas da Apple e da AT&T, se não me engano na época, que era a AT&T que vendia junto também. Teve defeitos como qualquer outro aparelho de lançamento, mas foi um sucesso tremendo de vendas. E ao longo dos anos, pessoal, todas as inovações que o iPhone foi trazendo pra gente, a gente pode ver nos aparelhos que a gente tem. Seja Samsung, Motorola, Huawei, Xiaomi, a gente tem isso neles hoje, mas foi trazido pelo iPhone. Como a tela sensível ao toque, que o próprio Steve Jobs, na época da apresentação do primeiro iPhone, ele disse que a tela seria sensível ao toque e precisaria de um dispositivo que fizesse o controle das informações da tela. Ele até falou, vamos usar uma caneta? Na própria apresentação ele falou, não, a caneta não, vamos usar um dispositivo que todo mundo tem para fazer isso, que é a ponta do dedo. Foi aí que surgiu essa tela que a gente toca com o dedo, enfim, aí pra frente é história. A loja de aplicativos que você tem hoje, por exemplo, no seu Android, a Play Store, foi uma ideia da Apple. A App Store veio primeiro, foi elaborada e desenvolvida pela Apple, até porque o que ela faz? Ela fez uma loja de aplicativos e falou para os desenvolvedores, se vocês quiserem colocar aplicativos de vocês no iPhone, vocês desenvolvem, a gente coloca na nossa loja de aplicativos, o pessoal baixa de graça, ou o pessoal compra. A loja de aplicativos primeiro veio nos celulares da Apple, primeiro veio nos iPhones para depois virar uma ideia geral, vamos dizer assim. Ela trouxe também o leitor de digital, aquele que você desbloqueia o celular com a digital. Ela trouxe também o assistente de voz, no caso veio a Siri na época. Ela trouxe também o 3D Touch. O que é o 3D Touch?
Quando você clica no aplicativo, ele abre. Quando você clica no aplicativo e segura o dedo um pouco, ele abre outras opções para você, por exemplo, entrar nas informações do aplicativo, desinstalar. Essa função veio originária dos iPhones também. E fez algumas coisas também que não agradaram, como por exemplo tirar a entrada de fone de ouvido, fazer o fone de ouvido compartilhar a mesma entrada do carregador. Se você estiver carregando, você não pode escutar música no fone de ouvido, por exemplo, que eu não recomendo que faça, que é um perigo também, você carregando, ter alguma coisa aqui no seu ouvido, que se der um problema no celular com a energia que está vindo da tomada, pode ser que dê algum problema no seu ouvido também, mas isso aí é história para outro vídeo. E ao mesmo tempo criou os AirPods, aqueles foninhos de ouvido sem fio que são conectados por Bluetooth. Dá a entender que o que? Realmente foi tirado, você ainda pode utilizar a entrada no caso do carregador. Só que foi mais pensado para vender os AirPods do que qualquer outra coisa. A Apple sim, reinventou a forma com que a gente usa celular ao longo dos anos. E muito disso tem a ver com um pouco da cabeça meio neurótica do Steve Jobs, porque ele era muito crítico, ele barrava muita coisa, muitas ideias que o pessoal tinha, ele barrava porque tinha que ser perfeito. Existe uma história aí, uma lenda urbana, que quando eles estavam desenvolvendo o primeiro iPhone, o engenheiro do produto chegou para o Steve Jobs, mostrou o primeiro iPhone e o Steve Jobs falou, eu preciso que vocês façam menor. Eu quero um aparelho que a pessoa consiga manusear com uma mão. Ela apoie na mão e o dedão faça todo o serviço. E o engenheiro disse para ele, já tá pequeno, não tem como fazer menor que isso. Steve Jobs pegou o celular da mão dele, jogou dentro de um aquário e começou a sair umas bolhas de dentro do iPhone. Aí o Steve Jobs perguntou pro engenheiro, o que é isso? O engenheiro falou pra ele, é ar, tá saindo ar. Aí o Steve Jobs perguntou pra ele, tá vendo? Se tem bolha é porque tem ar, se tem ar é porque tem espaço. Se tem espaço dá pra fazer menor, faça menor. E assim o engenheiro foi, enfim, foi essa a história. Mas assim, ele era muito crítico, ele barrava muita coisa. Os engenheiros queriam muito fazer um aparelho maior, com uma tela maior, o Steve Jobs sempre barrava. Eles queriam fazer um aparelho colorido, o Steve Jobs barrava. Ele era muito crítico. O iPhone era quase o aparelho perfeito, porque o Steve Jobs não aceitava nada que não fosse do jeito dele. E se não fosse do jeito dele, não era do jeito de ninguém. E quando o Steve Jobs faleceu, tudo isso mudou. Ele faleceu em 2011, e em 2012 os engenheiros e quem tinha o poder de criar as ideias lá dentro, basicamente deixou de lado todas as coisas que o Steve Jobs não queria. Fez um iPhone 5 grande, fez um iPhone 5 médio, fez um iPhone 5 pequeno, fez um iPhone 5 colorido, criou o iPhone 5C com várias cores, rosa, azul, amarelo. Ou seja, eles fizeram o que eles queriam fazer e deu alguns defeitos sim, porque se não me engano na época foi um dos primeiros aparelhos que o pessoal falou que estava entortando. Você colocava no bolso, o aparelho entortava. Enfim, foram algumas coisinhas que eles mudaram, que o Steve Jobs não aceitava, e eles mudaram porque já não tinha mais aquela cabeça pensante dentro da equipe. E deram alguns defeitos, mas eles consertaram. E o iPhone desde então vem mantendo essa linha de super aparelho. Aí assim, existe quem gosta, existe quem não gosta. Tem pessoas que falam que quem compra um iPhone está jogando dinheiro fora porque existem aparelhos muito mais baratos que fazem a mesma coisa ou talvez até melhor quando comparado a especificação de memória, processador, essas coisas. Mas, como eu já disse, pessoal, o iPhone sim, ele é um aparelho excelente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que falavam mal do iPhone, compraram um e hoje falam que não voltam para outro aparelho de jeito nenhum. Ou seja, você precisa utilizar, você precisa conhecer uma coisa antes de falar mal. Tem muita gente que fala mal do iPhone só comparando ao preço. Depois eu vou explicar um pouquinho desse negócio do preço. Mas realmente o iPhone ele é um aparelho fora do comum, porque essa questão do preço, principalmente aqui no Brasil, muito mais aqui no Brasil. Mas mesmo se você tem o sonho de ter um aparelho desse, dê uma pesquisada, mesmo ele sendo muito caro, veja se realmente vale a pena, se você vai precisar utilizar todas as funções que ele tem. Mas se você tem o sonho e você quer, veja como que você pode fazer isso se tornar possível. Porque sim, é um aparelho muito bom. E eu acredito que seja muito difícil você se arrepender. Eu não uso iPhone, mas todos os que eu conheço que tem, que usam, dizem que não voltam para o Android. Então, assim, a gente vai comparando com essas pessoas, entendeu? Atualmente falando, 2020, o que mais está pegando nos iPhones aí é a bateria. O pessoal tem reclamado que a bateria acaba muito rápido. Você carrega de manhã, sei lá, na hora do almoço, ou no mais aí no meio da tarde, você está praticamente sem bateria já. E isso é uma coisa que os engenheiros da Apple estão trabalhando para resolver, porque realmente existe, não é lenda, não é conversa nem nada, realmente a bateria do iPhone é muito fraca. A maioria das pessoas compra aquele carregador externo e coloca junto para quando você estiver andando, enfim, é bem desagradável ficar fazendo isso, e é o que eles mais precisam focar em resolver hoje, porque a bateria acabando rápido é um problema, principalmente para as pessoas que às vezes passam o dia todo fora de casa, e você não tem que ficar achando uma tomada para carregar o iPhone, enfim. Esse hoje é o maior problema, é o que mais pega aí nos aparelhos. É um ponto crucial para você pensar quando você for comprar? Talvez seu estilo de vida requira um celular que tenha uma bateria mais durável, porque você passa pouco tempo em locais que, por exemplo, tem uma tomada fácil para você ficar, ou às vezes você vai num local que tem tomada, mas você fica ali 5 minutos, não vale a pena você pôr para carregar e tirar de novo, entendeu? Aí vai tudo, depende muito de você. Mas aí cada um é cada um e você analisa o que for melhor para você.
Aí pessoal, um dado que eu queria trazer para vocês é a questão do preço. Primeiramente eu vou fazer só uma análise da questão de vendas do iPhone. Vou pegar minha colinha aqui. Vamos lá. Ó, o iPhone está em quarto lugar nos celulares mais vendidos, com 11% do mercado. Ou seja, a cada 100 celulares vendidos no mundo, 11 são iPhone. Tá? Agora pessoal, assustador é o faturamento da Apple com esses celulares. Como eu já disse, ela vende, a cada 100 celulares ela vende 11. Porém, a cada $1 milhão ela fatura 600 mil. Ou seja, a fatia que ela pega de todo o lucro dos aparelhos celulares vendidos no mundo é de 60%. É um absurdo para uma empresa que vende apenas 11% dos celulares. Isso por quê? Pelo alto preço. A Apple sim, tem o celular mais caro do mercado. É claro que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais fácil você ver uma pessoa com iPhone porque o preço não é um absurdo como é aqui no Brasil. Que no Brasil é totalmente fora de realidade. Mas ela sim, ela tem os maiores preços e mesmo vendendo bem um pouco comparado ao total de mercado, ela consegue sim faturar esse absurdo pelo alto preço do aparelho. Agora o ponto do preço que eu queria passar para vocês verem como que é, por exemplo, comprar um iPhone no Brasil e nos Estados Unidos. Se liga. Aqui no Brasil o valor de salário mínimo é R$ 1.045 com uma carga de 44 horas semanais. Nos Estados Unidos não tem salário mínimo, mas eu fiz um cálculo para poder mais ou menos bater as coisas, como se fossem 44 horas semanais lá também, e deu um salário mínimo mais ou menos de $1.270. Ou seja, no Brasil é R$ 1.045 e nos Estados Unidos é $1.275. Eu não vou fazer conversão, porque os Estados Unidos recebe em dólar e compra em dólar. O Brasil recebe em real, compra em real, para você ter uma base. Ó, um iPhone 12 Pro de 128 GB nos Estados Unidos custa $999. O que a gente fazendo uma conta bem por cima aí, comparando esse salário mínimo deles, dá mais ou menos aí 137 horas para você poder comprar esse iPhone. Ou seja, um pouco mais de 3 semanas. Com um pouco mais de 3 semanas de trabalho você tem dinheiro suficiente para comprar um iPhone, comparado com os dados de lá. Aqui no Brasil, o iPhone 12 Pro de 128 GB está R$ 9.999. E lembrando, esses preços que eu estou falando para vocês do iPhone foi tirado direto do site da Apple. Eu não busquei em site de venda de aparelho nem nada, foi direto do site da Apple. R$ 9.999. E com o salário mínimo a R$ 1.045, você vai gastar mais ou menos aí 420 horas para poder comprar o aparelho. Um pouco mais de 2 meses, quase 2 meses e meio. Para você ter uma base da diferença. Enquanto lá eles conseguem dinheiro para comprar um iPhone, o mesmo modelo que eu falei aqui no Brasil, em 3 semanas, um pouquinho mais de 3 semanas, aqui a gente precisa de quase 2 meses e meio de valor para poder comprar. Ou seja, é muito caro. É um dos iPhones mais caros do mundo aqui no Brasil. E aí vem a questão de taxa, questão de imposto, que eu não vou entrar em mérito disso porque não tem nada a ver com o vídeo. Mas é por isso que às vezes você vai pra fora, você vê muita gente de fora com iPhone. Não é porque todo mundo lá fora é muito rico, porque o aparelho condiz um pouco mais, ainda que seja mais caro, condiz um pouco mais com a realidade lá de fora. Principalmente em Estados Unidos, boa parte da Europa, Japão, o pessoal tem esses aparelhos porque para eles não é um valor tão alto quanto é aqui pra gente. Pra gente é basicamente um carro popular usado, R$ 10 mil. Bom pessoal, é isso, espero que tenha ficado claro para vocês um pouco da história do iPhone, como que funciona o iPhone, os pontos positivos, o que ele trouxe de inovação pra gente, alguns pontos negativos, e essa diferença brutal, essa diferença gritante de preço. E espero que se você tem o sonho de ter um aparelho desse, você se programe, você faça uma boa pesquisa antes de comprar o aparelho, veja se realmente precisa, mas se você realmente precisa e tem esse sonho, batalhe para conseguir, porque realmente vale a pena. Beleza pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!